Olá, meu irmão e minha irmã. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham passado junto com seus familiares uma virada de ano também muito boa, dentro, é claro, de todas as nossas limitações que esse tempo nos reserva, mas sobretudo sentindo o cuidado e o amor de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Neste período festivo que compreende este tempo do Natal, do Ano Novo, eu me pus a pensar na importância dos sentidos. E pensando na importância desses sentidos, os chamados 5 sentidos, eu me proponho a conversar com você neste mês de janeiro a partir desse tema. 5 sentidos. É claro, as pessoas que são ali da área da biologia ou de uma outra área correlata vão dizer que essa ideia de que o ser humano possui 5 sentidos tem origem lá no século IV a.C., por meio do filósofo Aristóteles. E eles vão dizer que, obviamente, nós possuímos muito mais que 5 sentidos. Segundo aí os estudiosos, pelo menos mais de 20. Nós não queremos aqui propor, irmãos e irmãs, uma reflexão dessa vasta gama de possíveis sentidos que possamos ter. O que queremos é, pensando nesses 5 sentidos tradicionais, pensarmos no quanto eles nos ajudam, nos auxiliam na nossa comunicação com o mundo e em termos espirituais, no quanto eles também nos auxiliam na nossa comunicação com o próprio Deus. Por isso eu quero meditar com vocês sobre esses sentidos e, pensando no dia de hoje, nós temos a celebração da Santa Ceia, então nada mais oportuno do que começar com o paladar. Aliás, nesse período festivo, quantos foram os sabores provados pelo nosso paladar? O texto bíblico que eu quero utilizar para que sirva de orientação para essa nossa reflexão fala também de um alimento. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Profeta Ezequiel, capítulo 2, nós faremos a leitura a partir do versículo 8. O profeta Ezequiel, irmão e irmã, foi um profeta que viveu e que atuou ali no período, no contexto do exílio babilônico. A Escritura Sagrada vem nos dizer que Deus se manifestou a ele ali, às margens do rio Quebar, um rio da Babilônia. E por meio do profeta Ezequiel, Deus queria comunicar-se com o seu povo cativo na Babilônia. Deus queria dizer ao seu povo cativo na Babilônia que mesmo em terra estranha ele agia, que mesmo em terra estranha ele exortava, que mesmo em terra estranha Deus consolava. E é claro, para que o povo pudesse saber de tudo isso, Deus quer agir por intermédio do profeta Ezequiel, mas para que Ezequiel vá ao povo anunciar as palavras de Deus, era necessário que, em primeiro lugar, ele se alimentasse. E aí o texto bíblico diz assim para nós, a partir do versículo 8 do capítulo 2. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre,
e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Palavras finais do profeta Ezequiel. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência quando alguém lhe ofereceu algum alimento, um tanto quanto não convencional, uma coisa mais exótica, quem sabe, e você aceitou experimentar um pouco receoso se iria gostar ou se não iria gostar, e ali no experimentar, o paladar aprovou e você pediu bis. O profeta Ezequiel é alguém que compartilha conosco a experiência do seu paladar. Eu comi, e na minha boca era doce como mel. Querido irmão e irmã, olhando para essa frase do profeta Ezequiel, algumas questões me falam ao coração por meio desse texto bíblico. A primeira delas é que todos nós, como seres humanos, precisamos nos alimentar. A alimentação é uma necessidade humana. Se vocês perceberem nas Escrituras Sagradas, em diferentes livros, em diferentes momentos, com exceção quando se refere a Jesus, a expressão Filho do Homem é uma expressão muito comum. E ela tem por objetivo dizer e destacar uma diferença que há entre Deus e a sua criação, a sua criatura, o ser humano. É nesse sentido, por exemplo, que lá no livro de Salmos 144, acompanhem comigo aí o que diz esse texto bíblico, é nesse sentido que o texto diz assim: Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que se passa. O homem como um sopro. Lá no hebraico vai estar o termo Abel. Abel. O homem é como Abel, um sopro. Lembra-nos um pouco dos primeiros filhos ali, né? Do primeiro filho de Adão e Eva. Mas é assim que a Bíblia se refere ao ser humano, filho do homem, para dizer dessa nossa finitude, dessa nossa limitação. E percebam aqui no texto, nesses breves trechos que lemos aqui do livro de Ezequiel, por quantas vezes essa expressão aparece. Aqui no nosso texto, por 3 vezes. E se você ler o livro de Ezequiel como um todo, irá perceber que em quase todas as sentenças, Deus se comunica por meio dessa expressão, Filho do Homem. Sempre destacando a diferença de Deus e do seu profeta e dos seres humanos. O que eu quero destacar com essa expressão, irmãos e irmãs, é que aquele que é filho do homem, finito em seu ser, limitado em seu ser, precisa se alimentar. E aqui Deus se volta para o profeta e diz para ele: Filho do homem, coma! Coma do que eu te dou. Alimentar-se é uma necessidade própria a todos nós. Talvez, num primeiro olhar, olhando para aquela refeição que lhe era oferecida, Ezequiel pudesse não perceber de forma amistosa, quem sabe um prato saboroso, mas ele comeu. O testemunho final, na última frase do versículo 3, é este: eu comi. Eu comi. Eu espero que os irmãos e irmãs estejam então aí compreendendo essa analogia, essa simbologia da palavra de Deus como alimento. Porque como seres humanos finitos, nós precisamos nos alimentar. E nós temos no nosso mundo, no nosso contexto, uma variedade de alimentos
que nos são ofertados, que nos são oferecidos. Mas aqui o texto bíblico está chamando a atenção de todos nós para a necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus. Talvez, num primeiro momento, olhando para o conteúdo deste alimento, repleto aqui de lamentações, suspiros e ais, tenhamos a tendência de rejeitar. Mas se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, haverá crescimento, haverá fortalecimento e haverá discernimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E é nesse sentido que o paladar do profeta me ensina. Pelo seu paladar, o profeta pôde então discernir o sabor da palavra de Deus. O texto nos diz que o livro, que era um rolo, estava escrito por dentro e por fora, com gemidos de dor, com lamentações, com ais. Se o profeta Ezequiel se deixasse orientar apenas pelo conteúdo daquilo que via, ele teria se privado daquela alimentação. Mas como ele confiou na voz que lhe dirigiu a palavra come, ele pôde então, naquela degustação, testemunhar que a palavra de Deus lhe era doce como mel. Muito tempo depois do profeta Ezequiel, quando nós nos voltamos já para o contexto do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, João, outro profeta, também foi levado a comer um livro. Lá no capítulo 10, versículo 10, o anjo se volta para ele e diz: come. E ele comeu e também testemunhou: o livro me era doce como mel na boca, mas amargo no estômago. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, no antagonismo dessa refeição que fora apresentado tanto a Ezequiel como ao João do Apocalipse. É um rolo que possui lamentações, gemidos, ais, mas na boca era doce. É um livro que no estômago seria amargo, mas que na boca era doce. E o que eu aprendo com essas duas descrições que a Bíblia nos traz é que muitas vezes a palavra de Deus é assim mesmo. É amarga porque confronta, porque mexe na nossa ferida. Mas é doce porque o propósito, inclusive das exortações, das confrontações, é trazer consolo e é trazer transformações na nossa vida. Então este é um primeiro ensinamento, irmãos e irmãs, que nós podemos extrair do paladar do próprio profeta. Ele discerniu a palavra de Deus, pôde então perceber o quão doce ela era, apesar do conteúdo amargo, muitas vezes, que nos confronta. E não é assim na nossa vida? Não é assim quando nós nos debruçamos na palavra de Deus e olhamos para algumas questões que nos confrontam de maneira enérgica quanto ao nosso modo, o nosso estilo de vida? Mas à medida em que nós nos deixamos ser orientados, alimentados por essa palavra, a gente vai percebendo que o propósito de Deus é torná-la doce em nossa vida. Em segundo lugar, o que eu aprendo pelo paladar do profeta é que, pelo seu paladar, ele pôde discernir o sabor da sua vocação. Discernir o sabor da sua própria vocação. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a vocação dos profetas, nós nos lembramos, por exemplo, de Isaías, lá no capítulo 6, que teve uma brasa colocada em sua boca como prenúncio ali do seu chamamento. Do profeta Jeremias, quando Deus tocou os seus lábios para que pudesse falar as suas palavras. E aqui, no simbolismo desta refeição, deste alimento,
O rolo que é comido para ter o Ezequiel ter a capacitação para falar, para anunciar em nome de Deus. E o sabor da vocação do Ezequiel, irmãos e irmãs, está explícito em todo o seu livro. Ele foi um profeta que pregou e poucos deram ouvido. Anunciou e muitos não deram a mínima importância para aquilo que estava sendo anunciado. Mas apesar de tudo isso, apesar da rejeição, o que ele tinha na sua mente, no seu coração, era que enquanto profeta, que enquanto pregador, ele deveria se manter fiel à sua vocação e à palavra de Deus também para a sua vida e para a vida de tantos outros. Irmãos e irmãs, o que nós aprendemos com esse texto bíblico e com esse discernir da vocação do profeta? Nós somos igreja. E quando nós pensamos naquela doutrina reformada, o sacerdócio universal de todos os crentes, eu me ponho a pensar, irmão e irmã, que também essa vocação profética nos alcança hoje e nos alcança a todos como igreja. Como igreja que tem a sua vocação profética, nós precisamos nos alimentar para que tenhamos condições de viver de acordo com a vontade de Deus. Como igreja que recebe a sua vocação profética, nós precisamos discernir o sabor da palavra de Deus. Palavra que pode parecer, num primeiro momento, aos nossos olhos, amarga, dura, mas que no fundo, à medida em que nos deixamos guiar por ela, orientar por ela, como expressão, como sinônimo da nossa alimentação dela, nós vamos perceber o quanto esta palavra é doce em nossos lábios. Como igreja que recebe a sua vocação profética, essa palavra nos é confiada para que seja compartilhada. Compartilhe essa palavra. Não importa, querido irmão e irmã, os resultados. Não se foque. Ainda que você diga e as pessoas não ouçam, não entendam, não aceitem, não compreendam, mas compartilhe essa palavra. Sobretudo, essa palavra que se expressa por meio da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2021. Aqui estamos, como igreja, prestes a participarmos juntos da celebração da Ceia do Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós nos apresentamos diante do Senhor para participarmos dessa refeição, nós precisamos ter em mente algumas questões. É preciso que nos alimentemos do Senhor Jesus, para que tenhamos vida. É o próprio Senhor Jesus quem, em determinado momento no seu ministério, vai dizer: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aqueles que comem da minha carne e bebem do meu sangue permanecem em mim e eu neles. Participem todos dessa refeição. Comam e bebam de Cristo para que nós possamos, então, todos juntos, permanecermos vivos. A comida que Jesus nos dá, que é o seu próprio corpo, nos anima, no sentido de gerar vida. Também é oportuno dizer, irmãos e irmãs, que ao nos alimentarmos de Cristo, não estamos apenas relembrando aquilo que Ele fez, mas atualizando, trazendo aqui ao nosso coração o quanto amarga foi a nossa vida, a ponto de Deus encarnar-se e entregar-se por nós para transformar a amargura do nosso ser na doçura que vem dessa palavra encarnada. Sobretudo, querido irmão e irmã, ao nos alimentarmos
dessa palavra, que é Cristo, temos os nossos corpos fortalecidos, discernimos o sabor desta palavra e somos então desafiados, convidados, estimulados a compartilharmos desta vida de Cristo. Em alguns momentos pode ser que esse compartilhar seja ouvido, seja compreendido. Em outros momentos pode ser que esse compartilhar não seja ouvido, não seja compreendido. Mas independente de quaisquer situações, o que mais importa para mim e para você é que nós sejamos servos fiéis, obedientes à nossa vocação. Anuncie Cristo. Anuncie aquele que te amou e que ama de maneira incondicional a todos e todas. Anuncie Cristo, irmãos e irmãs, não daquela forma que oprime, não daquela forma que desdenha, não daquela forma que humilha as religiões alheias, mas daquela forma que faz com que as pessoas percebam a palavra viva de Deus em nossa própria vida e entendam, apesar da amargura do seu próprio ser, a doçura que Deus quer trazer à nossa vida. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.